Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje eu tô aqui pra falar de uma das obras mais underground do rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Estou falando de OMAC, One Man Army Corps. Vamos lá, já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito, já nos siga em nossas redes sociais, nós somos Nerd Banger no Face e no Insta. E dá um comentário aí galera, vê se vocês curtiram o vídeo aí, vamos engajar esse canal pro YouTube ver que a gente é importante, porque o YouTube não gosta muito da gente, né? Então, vamos pro vídeo, roda a vinheta, editor. Roda a vinheta, editor. Roda a vinheta, editor. O personagem que eu vou falar pra vocês hoje aqui, galera, nesse Nerd Banger é este aqui, OMAC, One Man Army Corps. Ele é uma criação do rei dos quadrinhos, um dos meus seres humanos preferidos de todos os tempos, Jack, o rei Kirby. Nessa época, galerinha, lá pelos começos dos anos 70 até meados dos anos 70, o Jack Kirby ele tinha saído da Marvel, o universo que ele ajudou a criar junto com o Stan Lee, e foi para uma carreira prolífica na distinta concorrência, a DC Comics. Lá ele criou personagens icônicos como Darkseid no Quarto Mundo, Orion e por aí vai. Infelizmente esses títulos não tiveram o sucesso esperado. Os títulos que tiveram um sucesso um pouquinho maior assim é o título do Demônio, o Etrigan, que foi outra criação maravilhosa dele, e o Kamandi, o Último Garoto da Terra. Esses títulos eles vendiam muito bem. A DC prendeu ele num contrato assim de produção de pelo menos 15 páginas semanais, o que, se a gente for pensar nos padrões de hoje, é um absurdo você produzir 15 páginas por semana para um criador de HQs. E o Jack Kirby, isso aí é fichinha pro Jack Kirby, velho. O Jack Kirby na época da Marvel ele produzia, sei lá, ele escrevia 60 títulos por mês, não, tô exagerando. Mas o Jack Kirby ele sempre foi muito rápido e sempre manteve uma qualidade muito grande nos seus trabalhos. O editorial da DC chegou pra ele e falou: cara, o Kamandi tá indo muito bem, por que você não olha pro futuro? Por que você não pensa assim numa história de ficção científica que se passa num tempo que já não é mais nosso, num tempo que vai chegar? Então ele decidiu, ele pensou 7 anos atrás, ele tinha tido uma ideia enquanto ele estava na Marvel ainda, de fazer um Capitão América no futuro. Ele pensou, pô, o honorífico, a honra de ser o Capitão América nunca vai acabar, o personagem sempre vai ter que existir. Então, e se tiver um personagem no futuro que assume o manto e tem que lidar com esses problemas tecnológicos no futuro? Então, ele na DC, ele pensa e decide criar um título que é bem estranho, esse aqui, o OMAC. O OMAC, galerinha, o que ele é? Ele pegou tudo que o Jack Kirby gosta de ficção científica, que ele é um grande fã de ficção científica, e colocou numa grande panela, assim. É uma linha do tempo alternativa no universo DC, ela não segue a cronologia oficial. Nela a gente tem o Buddy Blank, que é o cara que vai se tornar o OMAC, inclusive o nome dele, Buddy Blank, se você traduzisse seria algo como camarada em branco, uma faixa em branco. Ele é um Zé Ninguém. Ele trabalha numa empresa que chama Pseudo People Inc., produz pessoas artificiais, ele produz assim autômatos bem modernos com características humanas pra servir como empregados, assim, servir como trabalhadores dos caras que têm o dinheiro para comprar, né? Então, nesse ínterim, a Agência Nacional Mantenedora da Paz, a Global Peace Agency, está desenvolvendo, junto com o professor, o Dr. Marion Forrest, está desenvolvendo um satélite ultra tecnológico chamado Brother Eye, uma influência do Big Brother do 1984, do George Orwell, que o Jack Kirby era fã também, né? É um satélite assim com uma inteligência artificial avançadíssima, que ao escolher um determinado alvo na Terra, ela consegue transmitir energias moleculares que dão superpoderes a esse alvo. É um conceito bem viajado do Kirby, tanto que o título assim ele foi meio estranho em termos de vendagem e de crítica na época, porque muita gente não conseguiu entender toda essa criatividade absurda que o Kirby tinha, né? O Kirby, ele usava muito bem ciência errada. Tipo, ciência que é totalmente incorreta, não faz sentido científico nenhum, só que ele conseguia fazer conceitos com esse tipo de ciência tão legais que ficam na história, assim, mostram a criatividade infinita que o Kirby tinha. Voltando aqui a essa HQ, galerinha, essa história ela durou 8 edições,
teve um final prematuro, né, que não era um final planejado, porque o Jack Kirby saiu, voltou pra Marvel. O título não vendia tão bem assim, como eu disse anteriormente. A DC decidiu finalizar o título, ao invés de colocar alguém pra continuar a função do Kirby, que não seria uma tarefa muito legal, né, ser uma tarefa um tanto ingrata, continuar o trabalho do Kirby. A DC então ela mudou o painel da última história para dar um desfecho que ficou um desfecho meio triste, assim, um desfecho bem melancólico para a história. O título, como eu disse, ele é bem esquisito. A gente tem vários conceitos bizonhos, vários vilões bizonhos que o OMAC vai enfrentando durante essas 8 edições. O mundo é bem construído, a gente tem alguns conceitos bem legais que o Jack Kirby traz, como o conceito da Global Peace Agency, no qual os agentes usam uma máscara de cosmético molecular que acaba com as feições dele, porque a Global Peace Agency é uma agência global que não serve a nação nenhuma em específico, então os seus agentes eles têm que aparentar serem uma coisa sem nenhuma etnia, um ser humano em branco, sem etnia nenhuma. O Jack Kirby ele acreditava, ele tinha esse lado futurista dele, que era um tanto positivista, assim, ele era um tanto otimista em relação ao futuro. Ele acreditava que as separações de nações não existiriam, todo mundo ia ser uma nação só. Esse lado mais otimista dele dá as caras bastante aqui nessa HQ, bem como o lado realista, o lado de medo. Nos anos 70, como eu disse no vídeo do Deathlock, caso vocês não tenham assistido, vai ter um card aqui para vocês assistirem o vídeo do Deathlock, tinha um medo generalizado na população desse crescimento tecnológico exacerbado que estava tendo, e grandes obras de ficção científica nasceram nesse período justamente por conta desse medo da máquina, esse medo da tecnologia que está avançando demais. Volto a falar, Exterminador do Futuro, o próprio Deathlock, e o OMAC ele traz algumas características dessas, assim, a gente tem conceitos como grandes fortunas que conseguem comprar cidades inteiras e colocar a população à mercê do jugo dessas pessoas que têm o poder para comprar tal cidade. A gente tem um avanço tecnológico na qual seres humanos são capturados por uma cabala criminosa, jovens seres humanos nesse caso, e tem seu cérebro jogado fora para dar lugar a super ricos que pagam esses corpos humanos para se manterem jovens, trocar o cérebro para outro corpo. Esse lado mais medonho da tecnologia também é bem explorado pelo Jack Kirby. O personagem OMAC, você consegue pegar algumas influências de outros personagens, como o próprio Shazam e o Miracle Man nele, porque ele praticamente a personalidade dele é outra quando ele está transformado em OMAC. Quando ele volta a ser Buddy Blank na última história desse arco, ele mais ou menos nem se lembra, assim, ele lembra muito vagamente do que aconteceu enquanto estava como OMAC. Então a história se conclui dessa maneira precipitada, né? Graças à saída do Jack Kirby, com um arco do Professor Scuba, Dr. Scuba, que é um arco bem legalzinho, assim, com um conceito bem bizarro, que ele consegue, com um cubo que ele criou, ele consegue condensar toda a água dos oceanos dentro desse cubo para roubar água e depois deixar a população à mercê dele, sem água. Ele é a única fonte de água e o OMAC vai ter que ir lá parar ele a qualquer custo. Ele consegue controlar as moléculas do OMAC para fazer ele virar Buddy Blank e usa o seu raio molecular cósmico para prender o Brother Eye, o irmão olho, o satélite que transforma o OMAC no que ele é, dentro de uma rocha sólida. A história termina com o Brother Eye transformado em rocha sólida e afundando, assim, indo a esmo pro espaço, e o Buddy Blank, graças a um último raio que o Brother Eye conseguiu atirar antes de ser petrificado, explode toda a ilha do Dr. Scuba e fica subentendido que o Buddy Blank morreu, porque ele estava ali sem estar transformado em OMAC ali na ilha naquele momento. Então por isso que eu falei que o final fica bem melancólico por conta dessa saída. O Kirby já tinha uma conclusão, uma edição 9 para esse arco, só que ele não conseguiu fazer. Ele saiu da DC antes disso e a DC não quis publicar, não quis que ela fosse desenhada e escrita e lançada por outro artista, outro roteirista. A HQ conta já com as artes fenomenais do Kirby. Quem não conhece a arte do Jack Kirby, por favor, olha nesses vídeos e corre atrás de tudo o que o Jack Kirby fez, porque a arte dele ela é muito singular. Você vê um painel do Jack Kirby, você fala, isso é um Jack Kirby, isso é bonito, cara. É impressionante como ele conseguia desenhar tanto material em tão pouco tempo
e a arte sair fenomenal do jeito que ela sai. Ele tem algumas manias, né, alguns tropes. Normalmente ele começa as edições com uma splash page de página inteira, e assim que você vira é uma splash page de página dupla. Ele começa praticamente quase todas as histórias que ele desenha dessa maneira. Ele cria monstros como ninguém, assim, o formato geométrico dos monstros assim é bem característico, bem quadradão, assim, cheio de detalhes. Ele tem aqueles famosos curve crackles, que quando ele quer mostrar raio, tecnologia assim, ele desenha os rainhos de um jeito bem singular dele, assim, que muita gente tenta copiar depois, inclusive o Walt Simonson, que eu vou falar mais pra frente no canal sobre esse criador também. Tecnologia, ele desenha tecnologia como ninguém, é impressionante o número de detalhes que ele coloca nas máquinas tecnológicas que ele cria. Você vê isso muito bem no Quarteto Fantástico dele, né, com Stan Lee. Ele é um mestre de criar tecnologia, ele é um apaixonado por ficção científica, e para criar tecnologia não tem cara igual ele em toda a nona arte. O personagem OMAC, ele pode ter sido uma das criações mais obscuras do Jack Kirby, né? Ele não aparece mais, assim, ele aparece numa minissérie em 1991 pelo John Byrne, outro grande criador, em 4 volumes só, que dá uma concluída nessa história que não foi concluída por ele, mas o personagem em si, ele não dá muito as caras, assim, na cronologia DC. O personagem Buddy Blank até aparece, mas totalmente repaginado. O nome OMAC e o conceito OMAC, ele foi a influência direta para o projeto OMAC, que foi um conceito muito importante na DC, que foi criado em 2005. Na preparação da Crise Infinita, a gente tem uma minissérie chamada Projeto OMAC, que teve várias minisséries na época, a Guerra Rantagar, esse Projeto OMAC, o Fim da Magia, teve várias minisséries que levaram a culminar na Crise Infinita. Esse Projeto OMAC, ele conta a história de ciborgues que são na verdade humanos que foram transformados em ciborgues através de um vírus tecnológico que a LexCorp colocou disfarçado em vacinas, e esse vírus ele é acionado através de um satélite, o Brother MK, que depois vira Brother Eye. O Brother MK ele foi criado pelo Batman para monitorar todos os meta-humanos na Terra por conta do que aconteceu em Crise de Identidade, na qual o Batman teve a sua memória apagada, alterada pela própria Liga da Justiça, para esquecer alguns momentos marcantes, assim, alguns momentos pesados que envolveram. Eu não vou dar spoiler daquela saga aqui, é uma saga que eu acho uma das sagas mais legais da DC, a Crise de Identidade. Leiam aí, vocês vão ver o porquê que o Batman tá com essa desconfiança dos outros meta-humanos e da própria Liga da Justiça. Então ele cria o Brother Eye para monitorar todos os outros meta-humanos, só que o Maxwell Lord, que é o vilão, que inclusive vai ser o vilão do próximo filme da Mulher Maravilha, ele toma posse da Checkmate, que é uma organização liderada também pela Amanda Waller no universo DC, que é uma organização de Black Ops, assim, de operações escusas do governo americano, e ele toma controle do satélite. E graças a uma pequena loucura que ele tem, que também é um spoiler eu falar pra vocês, ele faz esse satélite se ativar e ativar o vírus em todas essas pessoas que se transformam em OMACs e saem matando meta-humanos geral. Uma última participação assim dessa ideia de OMAC que apareceu no universo DC foi na saga já nos 952, pós Ponto de Ignição, na saga Fim dos Futuros, uma saga que se passa alguns anos no futuro, que o personagem principal é o Terry McGinnis, o Batman do futuro, que teve origem nas animações. Lá o Brother Eye é o principal vilão, e o Batman do futuro, o Bruce Wayne velho, ele dá um jeito de mandar o Terry pro passado para tentar impedir as maquinações e o que levou à criação do Brother Eye, do satélite, que é o responsável por esses OMACs da cronologia oficial e moderna da DC. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo falando de um personagem bem lado B dos quadrinhos, só que dessa vez um personagem especial, porque ele foi criado por um dos meus seres humanos preferidos de todos os tempos. Se você não conhecia nada do OMAC, comenta aí pra gente ver se esse vídeo foi legal pra você. Se tiver alguma dúvida em relação ao personagem, a outras participações posteriores desse tal Projeto OMAC que foi inspirado no personagem, também comenta aí. Já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito.
clica aqui nesse card aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, pra acessar os outros vídeos do canal, principalmente esse do Deathlock, que é um personagem da Marvel, que eu diria que ele tem a mesma pegada que o OMAC na DC, inclusive os dois foram lançados no mesmo ano. Mas é isso, não se esqueça também de seguir a gente em nossas redes sociais, somos Nerdbanger no Face e no Insta, e um abraço, forte abraço, amplexos, amo vocês e valeu!